Bom dia a todos. Declaro aberta a 22ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, a linha A da Lei Orgânica Municipal e a linha R, inciso 13 do artigo 20 do Regimento Interno. Eu convido o vereador Beto Vieira para ser o segundo secretário ad hoc e ler a ata da sessão anterior. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, por presente, bom dia. A ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 22 de abril de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Érico Cabral Musso. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franque de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Érico Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Genilson Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto e Valmir Coser, deixando de comparecer a vereadora Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi colocada em discussão. O vereador presidente declarou aprovada a ata nos termos do inciso 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foi encaminhado às comissões o projeto de lei número 030, de 2014, de autoria do Poder Legislativo. O vereador Fábio Neto da Silva solicitou adiamento de discussão do projeto de lei número 026, de 2014, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, por 5 dias, que, colocada em discussão e votação, foi aprovado o pedido. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 020, de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 2º do Regimento Interno, fiscalizou e elaborou a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. De acordo com a resolução 593, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, público presente, colegas vereadores. 22ª sessão extraordinária, 25 de abril de 2014. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Érico Cabral Musso. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol.
Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente, 12 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Decreto Legislativo 026/2014, concede título de cidadão aracruzense, de autoria do vereador Fábio Neto. Projeto de Decreto Legislativo 027/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo 028/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, também de autoria do vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Lei 031/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro de praça pública no bairro Vila Rica, autor vereador Fábio Neto. Projeto de Lei 032/2014, dispõe sobre a estruturação do plano de carreira e sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aracruz, institui nova tabela de vencimentos de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 015/2014, revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Municipal 3.334 de 2010, autor Poder Executivo. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 008/2014, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Aracruz, autor Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 005/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Renato, do DETRAN. Projeto de Decreto Legislativo 011/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Neres. Projeto de Decreto Legislativo 012/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, autor vereador Paulo Neres. Projeto de Decreto Legislativo 014/2014, concede título de cidadã aracruzense, autor vereador Eric Musso. Projeto de Decreto Legislativo 016/2014, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Rosane Machado. Projeto de Decreto Legislativo 017/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, autora vereadora Rosane Machado. Projeto de Decreto Legislativo 020/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Fábio Neto. Projeto de Decreto Legislativo 021/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Fábio Neto. Projeto de Decreto Legislativo 022/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo 023/2014, concede título de cidadã aracruzense, autor vereador Fábio Neto. Projeto de Decreto Legislativo 024/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, autora vereadora Mônica Cordeiro. Projeto de Decreto Legislativo 025/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria da vereadora Mônica Cordeiro. Votação em segundo turno. Projeto de Decreto Legislativo 003/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Beto Vieira. Projeto de Decreto Legislativo 004/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo 006/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Alexandre Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 007/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Lula. Projeto de Decreto Legislativo 008/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, de autoria do vereador Beto Vieira. Projeto de Decreto Legislativo 009/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, autoria do vereador Paulo Neres. Projeto de Decreto Legislativo 010/2014, concede título de cidadão aracruzense, vereador Paulo Neres é o autor deste também. Projeto de Decreto Legislativo 013/2014, concede título de cidadão aracruzense, de autoria também do vereador Paulo Neres. E projeto de Decreto Legislativo 015/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria do vereador Eric Moço. Senhor presidente, pela ordem. As três primeiras proposições ora apresentadas
Vossa Excelência entende que ainda há tempo de incluir na sessão solene desse ano? A primeira posição de autoria deste vereador, a segunda e a terceira, respectivamente, de autoria do vereador Eliel. Eu acho que dá sim, mas aí eu queria deixar claro assim, que a partir então da 29, porque a última é 28, né? Concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. A partir então da 29 a gente deixaria então para a próxima sessão solene, porque aí nós vamos ter ainda outras em segundo turno, a gente incluiria então essa em primeiro e outras em segundo, porque nós vamos então fazer a questão da licitação na semana que vem. Então dá para incluir aí e comprar esses títulos aí. Então fecha então na 28. A partir da 29 então só para a próxima projeto de decreto, só para a próxima sessão solene. Com mais essas três proposições apresentadas. Ok. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 008/2014 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Verdade, desculpa. Os projetos de lei 015/2014, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 031/032 de 2014 e os projetos de decreto legislativo 26, 27 e 28 de 2014 em apresentação em plenário são encaminhadas às comissões. Agora sim, votação em primeiro turno. Projeto de lei 008/2014 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Aracruz. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 008/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 008/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto legislativo 005/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Renato Sobrinho. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 005/2014. Não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Eu convido o vereador Valmir e o vereador Eliel para ser os escrutinadores e a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 5, proposto pelo vereador Renato Pereira Sobrinho, para a votação. Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Neto da Silva, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato, vereador Romildo Brueto. Vereadora Mônica, vereador Beto Vieira. Foi, vereador. Só vereadora Mônica. Vereador Eliel e vereador Valmir.
Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 005/2014, de autoria do vereador Renato Detran, por 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 011/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 011/2014. Com a palavra, vereador Paulo Neres. Senhor presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, bom dia. Senhor presidente, quero falar um pouco da Alzenira Zampa Beach Blanc. Nascida na localidade de Córrego do Farias, no município de Linhares, estado do Espírito Santo, em 19 de fevereiro de 1947, filha do senhor Rodolfo Beach e Ana Zampa Beach, casada com Durval Valentim do Nascimento Blanc, no dia 3 de maio de 1969, tendo 6 filhos legítimos, 5 agregados e 6 netos. Alzenira soma hoje mais de 45 anos de trabalho e dedicação no cartório de registro e tabelionato nessa cidade de Aracruz, e na maioria deste período como titular do mesmo. A soma do tempo e de tanta dedicação e parceria com a Justiça e com a sociedade a coloca como uma das mais antigas na atividade de cartórios do Estado do Espírito Santo. Exemplo de esposa, de mãe e de profissional, dedicado à sociedade. Dedicado à sociedade. Esse sempre foi e continua sendo o lema dessa tão respeitada mulher. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste considerado e tão merecida honraria. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 11, proposto pelo vereador Paulo Neres para votação. Vereador Deir, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato Pereira Sobrinho, vereador Romildo, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose para a votação. Algum vereador deixou de votar? Vereador Alexandre Manhães. Paulo Neres. Eterno presidente, Vossa Excelência é autor da proposição. Voar na sua cara. É o autor. É lógico. Alexandre vai voar na... Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 011/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 012/2014,
concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria também do vereador Paulo Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 012/2014. Senhor presidente, vereadores, falar um pouco sobre Marideia, apesar dela, por si só, já dizer tudo, vamos falar algumas coisas da vida da Marideia. Marideia Rosa Beach é considerada um dos mais importantes ícones do município de Aracruz. Casada com o saudoso Primo Beach, foi primeira-dama do município durante 5 administrações. Ela sempre trabalhou muito à frente de projetos sociais voltados para os mais necessitados. Além dos projetos sociais, Marideia teve grande importância na vida política e cultural de Aracruz. Foi grande incentivadora do turismo, das artes e do artesanato local. É querida por todos os aracruzenses e considerada como uma das mulheres mais brilhantes da sociedade capixaba. Em Aracruz, Marideia Rosa Beach é uma celebridade, uma primeira-dama dedicada e com muito zelo pelo povo de Aracruz. Alguns dos nomes mais importantes do país já demonstraram admiração por essa guerreira, que onde aparece é sempre muito festejada. Marideia conquista amigos no primeiro encontro, mãe dedicada de Daju, o monge famoso, de coração generoso, de Bruno e das queridas Bebel e Kátia. Exemplo de esposa, de mãe e de profissional, dedicada sempre foi e continua sendo o lema dessa tão profissional, guerreira e respeitada mulher. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste tão considerado e merecido título de honras para Marideia Rosa Beach. Obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente, Vereador só Fábio para Neto. pedir vênia ao nobre vereador Paulo Neres para me associar à homenagem e dizer a Vossa Excelência que sinto até inveja, porque eu gostaria de ter sido o autor dessa proposição, mas Vossa Excelência é um homem muito culto e, enfim, sabe da importância da Dona Marideia. Parabenizo Vossa Excelência. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 12, proposto pelo vereador Paulo Neres, Adeir Antônio Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Brueto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Costa para a votação. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 012/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 014/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eric Musso. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 014/2014. Queria pedir voto aos nossos pares. Esse projeto de cidadão aracruzense é para Celi Cabral, cartório de terceiro ofício, presidente da Fundação São João Batista, da FAAX, pessoa que tem relevantes serviços prestados ao município de Aracruz. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 14, proposto pelo vereador Eric Cabral Moço. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Eric Moço, vereador Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose para a votação. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 014/2014, de autoria do vereador Eric Musso, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 016/2014, concede título de cidadão aracruzense. Com a palavra, vereador Romildo Broeto. Senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, colega vereadora, público presente, bom dia. Senhor presidente, gostaria que fosse apreciado aos colegas a retirada de pauta desse projeto para a próxima sessão, por motivo da ausência da nossa nobre colega vereadora. Nós vamos submeter ao plenário, até porque também esse projeto é uma homenagem ao nosso vereador Eliel, e ele não votante, então o nosso quórum cai, porque nós precisamos de 12 votos, não 11. Então nós vamos submeter ao plenário a retirada de pauta e numa próxima oportunidade entrará para apreciação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de retirada de pauta do projeto de 016/2014. Projeto de decreto legislativo 017/2014, concede prêmio destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria da vereadora Rosane Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 017/2014. Não havendo discussão, em votação. Votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 17, proposto pela vereadora Rosane, para a votação. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose.
aquela emenda, naquele projeto. Não, a gente pode mexer naquele projeto que foi criado. Puta que pariu, Dan. Deixa eu encaixar do carro lá em cima. Vai lá. O cara quer pegar a bolsa do carro. A bolsa do carro, bota lá. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 017/2014, de autoria da vereadora Rosane Machado, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 020/2014, concede título de cidadão aracruzense. Autor vereador Fábio Neto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 020/2014. Senhor presidente, Maria Demarque de Oliveira nasceu na localidade de Mundo Novo, município de João Neiva, no dia 14 de fevereiro de 1931. Aos 3 anos de idade, mudou-se para a localidade de Ribeirão da Linha, atualmente distrito de Guaraná. Na época que se mudou para Ribeirão da Linha, existiam ali apenas 5 famílias e uma igrejinha de estuque. A rua principal, hoje, a Avenida Gabriel Pandolfi, era apenas caminho para os viajantes que se deslocavam a pé ou a cavalo. O nome da localidade era Ribeirão da Linha, devido à linha telegráfica que cortava a região. Assim, Maria Demarque de Oliveira cresceu na localidade de Ribeirão da Linha até o lugar ser denominado General Aristides Guaraná, ou simplesmente Guaraná. Em 53, após casar-se com João Simeão Comete, passou a chamar-se Maria de Oliveira Comete. Teve 3 filhos, todos nascidos no município de Aracruz. No início da década de 60, começou a trabalhar no ginásio de Guaraná como merendeira, função que desempenhou durante 30 anos enquanto funcionária pública. Com o intuito de incentivar a implantação do ginásio de Guaraná, Maria de Oliveira Comete abrigou em sua casa inúmeras professoras que vinham de outras localidades para lecionar em Guaraná. Sempre participou ativamente dos movimentos religiosos e culturais do distrito, além de ser reconhecida por todos como excelente doceira e salgadeira, ofício que ensinou a inúmeras mulheres, fazendo-as independentes financeiramente, além de se tornarem empreendedoras. São intocáveis as festas de casamentos e aniversários que foram feitos pelas mãos habilidosas de Dona Mariquinha, todos com muito zelo e dedicação. Aos 83 anos, Dona Mariquinha, também carinhosamente chamada de tia ou vó, Mariquinha é exemplo de vitalidade, dedicação e ainda incentiva a cultura da comunidade, como a festa da imigração italiana de Guaraná, onde desfila na carretela. Dona Mariquinha é referência no distrito de Guaraná, quer seja por seu trabalho, bondade ou dedicação à comunidade, tornando-se merecedora de ser reconhecida como cidadã desta terra pelos relevantes serviços prestados ao distrito onde vive há 80 anos. Dessa forma, senhor presidente, venho pedir o apoio dos nobres representantes da Casa de Leis para que seja concedido o título de cidadã aracruzense a tão distinta pessoa. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 20, proposto pelo vereador Fábio Neto, para votação. Vereador ADI, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, vereador Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, vereador Renato, vereador Romildo, Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Coser. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 020/2014, de autoria do vereador Fábio Neto, com 12 votos sim.
projeto de decreto legislativo 021/2014, concede título de cidadão aracruzense, autoria também do vereador Fábio Neto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 021/2014. Senhor presidente, Juscelino Antônio Merlo nasceu na localidade de Santa Júlia, município de Santa Teresa, mudando-se posteriormente para Vila Velha, depois para Fundão, onde se casou com Maria Célia Noff no ano de 82. Foi professor no município de Fundão durante 15 anos, ingressando nos quadros da Polícia Civil no ano de 2004, ocasião em que escolheu este município de Aracruz para trabalhar e morar com sua família. Conhecido por todos como Lino da Polícia Civil, além de exercer sua atividade profissional com muita competência e determinação, atende a todos com presteza e urbanidade, o que torna seu trabalho diferente perante a comunidade aracruzense. Sem dúvida alguma, senhor presidente, Lino já se tornou um cidadão aracruzense. Assim sendo, vem pedir o apoio dos nobres representantes da Casa de Leis para que seja concedido o título de cidadão aracruzense a tão distinta pessoa. Não havendo mais discussão, em votação, convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 21, proposto pelo vereador Fábio Neto, para votação. Adei Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cosi. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 021/2014, de autoria do vereador Fábio Neto, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 022/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 022/2014. O projeto de decreto legislativo tem o objetivo de homenagear o senhor Odaí Nossa Santana pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 22, proposto pelo vereador Eliel, Adei Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cosi.
Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 022/2014, de autoria do vereador Eliel Rodrigues, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 023/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Fábio Neto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 023/2014. Mônica Gouveia de Oliveira Granato, senhor presidente e senhores vereadores, nasceu na localidade de Cachoeira de Itapemirim, estado do Espírito Santo, no dia 14 de agosto de 68. Casada há 16 anos com Carlos Alexandre Granato da Silva, formada em administração de empresa e pós-graduada em marketing empresarial. A homenageada mudou-se com sua família no ano de 2002 para a cidade de Aracruz, em razão da aquisição do Laboratório Leres, onde a mesma atua como administradora. Em Aracruz, Mônica teve seus 2 filhos, Raquel de Oliveira Granato e Miguel de Oliveira Granato. Mônica, além de empresária, participa ativamente de movimentos sociais de Aracruz, através do Rotary Club e Paróquia São João Batista, e é coordenadora do projeto Leles na comunidade, que já está na sua 4ª edição e percorre vários bairros da cidade de Aracruz. Participa ainda do movimento de Cursílio, de Cristandade da Igreja Católica e da organização dos encontros de casais, jovens e adolescentes. Por meio do Laboratório Leres, a empresária oferece parceria aos projetos Betânia e Girassol, onde doa a realização de exames mensais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ainda os exames necessários para internações do projeto Betânia. Assim sendo, vem pedir o apoio dos nobres representantes da Casa de Leis para que seja concedido o título de cidadã aracruzense a tão distinta pessoa, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 23, proposto pelo vereador Fábio Neto. Para votação, Adair Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Neto da Silva, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Valmir, vereador Eliel. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 023/2014, de autoria do vereador Fábio Neto, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 024/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzense. Autora vereadora Mônica Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 024/2014. O presente projeto tem o objetivo de homenagear a senhora Ângela Altoé. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 24, proposto pela vereadora Mônica, para votação. Adair Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Eric Musso, vereador Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto.
Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Coser. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 024/2014, de autoria da vereadora Mônica Cordeiro, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 025/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 025/2014. Projeto de decreto tem o objetivo de homenagear a senhora Sheila Mara Jerônimo pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 25, proposto pela vereadora Mônica, para votação. ADI, Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Coser. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 025/2014, de autoria da vereadora Mônica Cordeiro, com 12 votos sim. Votação em segundo turno. Projeto de decreto legislativo 003/2014, concede título de cidadão aracruzense. Senhor presidente, gostaria de pedir a retirada do projeto número 3, pelo mesmo motivo do projeto no 16. Não tem quórum. Não vai ter quórum, porque o homenageado é o vereador Romildo Broeto. Submeto ao plenário os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de retirar de pauta o 003/2014, que voltará numa próxima oportunidade à apreciação do plenário. Projeto de decreto legislativo 004/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 004/2014. Projeto tem o objetivo de homenagear o senhor Wesley Sugesmundo pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Continua em discussão. Não havendo discussão em votação, convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 4, proposto pelo vereador Eliel para votação. Adei Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Brueto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Coser. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 004/2014, de autoria do vereador Eliel, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 006/2014, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Alexandre Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 006/2014. Presidente, pela ordem. Bom dia, vereadores, público presente, demais funcionários dessa Casa de Leis. Vou homenagear José Antônio Vieira Neto, advogado. Vou falar agora um breve relato social. Em 1998, mudou-se para o Espírito Santo para trabalhar na então Aracruz Celulose e morar no bairro Coqueiral, orla do município de Aracruz, onde reside até os dias atuais. É formado em Direito e graduado pela Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra. Casado há 35 anos com Dezinha, tendo, portanto, a maior parte da sua vida social e formação acadêmica de seus filhos dentro da comunidade aracruzense. Durante todo esse tempo trabalhou na Fibria, antiga Aracruz Celulose, por onde passou por vários departamentos e atualmente responde pela gerência de segurança corporativa, mantendo estreito relacionamento com a sociedade de forma geral, em especial com os órgãos de segurança pública lotados no município. É fundador e membro efetivo do CISA, Conselho Intermunicipal de Segurança da OLA. Diante do exposto do relato de José Antônio Vieira Neto, peço aos nobres pares que possam votar favorável a esse título de cidadão aracruzense. Obrigado. Continue discussão. Em votação, convido a vereadora Mônica para fazer chamada para votação. Projeto de decreto legislativo número 6, proposto pelo vereador Alexandre Manhães, para votação. Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Brueto.
Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 006/2014, de autoria do vereador Alexandre Manhães, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 007/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Lula. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 007/2014. Projeto tem o objetivo de homenagear o senhor Milton Nogueira Dias pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A votação é secreta. Eu convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 7, proposto pelo vereador Lula, para votação. Adeir Antônio Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 007/2014, de autoria do vereador Lula, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 008/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense. Presidente, pela ordem. Gostaria também, presidente, de pedir retirada de pauta do projeto para a próxima. Visto que a homenageada é a vereadora Mônica, nós teríamos aquele mesmo problema. O vereador Romildo, então, pede a retirada do projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de retirada de pauta do projeto de decreto legislativo 008/2014, que retornará para apreciação do plenário numa próxima oportunidade. Projeto de decreto legislativo 009/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense. Vereador Paulo Neres é o autor. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 009/2014. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação.
Projeto de decreto legislativo número 9, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, vereador Eric Musso, vereador Fábio Neto, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cosi. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 009/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 010/2014, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 010/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Jorge Rocha. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 10, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto. Vereadora Mônica Eliel e vereador Valmir Cosi. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 010/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 013/2014, concede título cidadão aracruzense, também de autoria do vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 013/2014. Projeto tem o objetivo de homenagear a senhora Maria Aparecida Barbosa Rocha pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Não havendo mais discussão, em votação, convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação.
Projeto de decreto legislativo número 13, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adair Antônio Lose, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto. Corrigindo, então, o nome da homenageada é Márcia Aparecida Barbosa Rocha. Pedir desculpa ao nobre vereador Paulo Nery, um erro de digitação do Legislativo. Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Valmir Cose. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 0013/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 015/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense, de autoria do vereador Eric Musso. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 015/2014. Somente pedir aos nossos pares que acompanhem o voto sim a esse título, que é para uma pessoa querida, uma pessoa até que trabalha comigo, que é a Etienne, pessoa que tem serviços prestados de relevantes espécies já na área social. Quem conhece as atitudes vale muito mais do que as falas, muitas das vezes. Então, eu queria pedir o voto sim para a Etienne, para Prêmio de Destaque Mulheres Aracruzense. Continue em discussão. Senhor presidente, apenas dar os parabéns a Vossa Excelência. Conheço o trabalho da Etienne e, desde já manifesto meu voto sim. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, obrigado, vereador. Em votação, convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 15, proposto pelo vereador Eric Musso, para votação. Adair Antônio Lose, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Neto, vereador Lula, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto. Vereadora Mônica, vereador Valmir e vereador Eliel. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 015/2014, de autoria do vereador Eric Musso, com 12 votos sim. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a presença dos vereadores, da vereadora Mônica, que num dia de sexta-feira, mostrando responsabilidade
com o Legislativo, com esta casa, com a pauta, que a gente tenta enxugar um pouco por conta dos trabalhos. Vem aqui num dia de sexta-feira pela manhã, sem o recebimento de absolutamente nada, porque é importante registrar e deixar assim cravado de que os vereadores não recebem mais por sessões extraordinárias. Então eu queria, sim, agradecer a presença de todos e agradecer em especial ao vereador Valmir, o vereador Eliel, que foram os escrutinadores dessa sessão. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Bom final de semana a todos.